Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz assassinado a tiros em Boa Viagem. Viciado em drogas, assassinado a bala no Fragoso de Olinda. Um morto e outro ferido a tiros no bairro de Areias. Desconhecidos matam 2 rapazes a bala no Viana de Camaragibe. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 11 de julho de 2023. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Olha, minha gente, nas últimas 24 horas no estado foram registrados 12 assassinatos, 12 homicídios. Foram 5 crimes que ocorreram no interior e 7 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 1.845 assassinatos, sendo 1.054 no interior e 791 no Grande Recife. Polícia prende suspeito de estuprar 4 mulheres durante entrevista de emprego no aeroporto dos Guararapes, no Recife. Adúlcio Lucena com as informações. O suspeito de 37 anos de idade foi preso na casa do pai dele, no bairro do Ipicepe, na zona sul do Recife. O homem é acusado de estuprar 4 mulheres, 2 de 23 anos e 2 de 37 anos de idade. De acordo com informações repassadas pela polícia, o crime aconteceu durante uma entrevista de emprego em uma sala no Aeroporto Internacional do Recife, no último dia 29. Durante os depoimentos, as vítimas contaram que o suspeito tocava nas partes íntimas, ameaçava e chegava a ligar para candidatas após cometer os crimes, como detalhou o delegado Joel Venâncio. É possível que outras pessoas tenham sido vítimas, né? Já que ele fazia essas entrevistas de emprego já há um certo tempo. E nessa tarde do dia 29 de junho, numa só tarde, ele abusou de 4 mulheres. Então, se houverem outras vítimas, é bom que elas procurem a delegacia de Boa Viagem, porque o crime de estupro, ele depende de representação da vítima. Então a vítima tem que manifestar o desejo para que a gente possa instaurar um inquérito e apurar o fato. Ele usava um artifício de simular uma revista pessoal. Então ele dizia primeiro para a vítima fazer a revista dele, aí dizia que estava errado, e passava a fazer uma suposta revista na vítima. Só que essa revista era feita com o intuito de tocar nas partes íntimas das vítimas para satisfazer o desejo sexual, a lascívia. No dia seguinte, ele liga para as vítimas. Isso foi um fato que chamou a atenção, porque é uma forma de intimidar essas vítimas. Isso foi levado em conta também no pedido de prisão preventiva dele. Um depoimento de uma vítima dá credibilidade ao da outra, porque elas não se conheciam antes e todas elas narram o mesmo modo de agir. Então sempre é esse artifício da revista pessoal que ele corrigia, dizia que a vítima estava fazendo errado e dizia: vou lhe ensinar como é que faz. Só que era sempre com o intuito de satisfazer a lascívia, de tocar nas vítimas, abusar das vítimas. São 4 vítimas e a gente vê que ele, usando essa estratégia, né, da falsa revista, ele vai avançando. À medida que quanto mais vulnerável a vítima, mais ele avança. Algumas das vítimas conseguiram resistir e aí barraram um pouco esses atos dele. Mas quando a vítima era mais vulnerável, mais humilde, aí ele avançava a ponto de baixar as calças das vítimas, enfim, praticar todo tipo de abuso. O homem foi preso por força de mandado de prisão preventiva e foi encaminhado para o Cotel em Abreu e Lima. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. O homem que foi assassinado na madrugada de ontem em Camaragibe, mais precisamente na Avenida Belmiro Corrêa, no Parque Capibaribe, aliás, foi em São Lourenço da Mata. Ele morava em Camaragibe, na Rua Nova América, no bairro João Paulo II. Trata-se do aposentado João Alves de Oliveira. Ele foi assassinado e o suspeito foi preso em flagrante. Severino Ramos de Araújo, isso mesmo. A vítima ainda chegou a ser levada para a unidade de pronto atendimento, a UPA, lá em São Lourenço da Mata. Olha, minha gente, 2 ônibus foram assaltados, mas só que os suspeitos dançaram. Nessa daí eles dançaram. Um dos ônibus foi da empresa Itamaracá, fazia linha Igaraçu de das Barretas. O assalto foi na PE15, no bairro do Nobre, em Paulista, bem pertinho do Hospital Miguel Arraes, em Paulista. O coletivo havia quebrado um defeito mecânico que estava parado. Aí um sujeitinho apareceu de uma faca, rendeu todo mundo,
roubando dinheiro da renda e o resultado. A polícia militar foi acionada e ele foi preso em flagrante. Wagner Rafael Marinho dos Santos, 26 anos de idade, residente na rua 17 em Jaguaribe Paulista. Ele foi encaminhado à delegacia de plantão lá em Paulista, onde foi autuado em flagrante. O outro ônibus foi assaltado na Avenida Pan Nordestina em Ouro Preto, Olinda. Um só elemento, o cara estava com simulacro e os passageiros notaram que aquela arma era de brinquedo, reagiram com ele, só que o suspeito estava armado com a faca peixeira, chegou a esfaquear uma pessoa e aí ele foi agarrado pela turma, por pouco não foi, entrou no cacete. Trata-se de Evanilson Leal da Silva, de 47 anos de idade, residente na rua Campos Sales, no bairro Santa Teresa, em Olinda. Ele foi dominado lá pelo pessoal, encaminhado com a PM para a delegacia de Olinda e lá foi autuado em flagrante. Portanto, mais 2 suspeitos de assaltos a ônibus tirados de circulação. Alan Souza dos Santos, de 26 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo ontem à noite na porta da residência dele, localizada na Travessa 7 de Setembro, em Iati, no interior do estado. 2 homens numa motocicleta cometeram crime. E a violência contra mulheres, minha gente. 3 mulheres foram mortas de ontem para hoje. 1 no interior e 2 no Grande Recife. Vaniese Karine Guilherme da Mota, 41 anos de idade. Ela foi morta juntamente com o companheiro dela, Romilson Fabiano da Silva, de 25 anos. Os 2 foram assassinados a bala em casa na estrada de Miracica, no sítio Jussara, em Saloá, no agreste do estado. Foram 3 homens desconhecidos encapuzados. Romilson, ele morreu no local e a mulher atravessou, ficou na frente dele para evitar que ele fosse assassinado, e aí ela acabou baleada também, foi levada para o hospital em Paranatama, mas não resistiu. Portanto, o casal foi assassinado, a polícia está investigando o caso. A outra mulher morta foi Maria Jaqueline Gonçalves Moraes da Silva, tinha 42 anos, morava na Avenida Desembargador José Neves, na comunidade do Canal, no bairro da Ibiribeira. Ela foi assassinada com um único disparo de arma de fogo no pescoço, pertinho da residência dela, por 2 homens desconhecidos. Maria Jaqueline Gonçalves Moraes da Silva, de 42 anos, chegou a ser levada para a unidade de pronto atendimento, a UPA da Ibiribeira. De acordo com informações, ela seria traficante da área e o filho dela já havia sido preso por porte ilegal de arma de fogo. O corpo de Maria Jaqueline Gonçalves Moraes da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E a outra mulher assassinada foi Adilene Maria Cavalcante, 49 anos. Foi morta a golpes de faca na própria residência. No caso, foi um feminicídio. Isso aconteceu na Rua do Comércio, no bairro São Benedito, em Olinda. O suspeito, o companheiro dela, Luiz de França Silva Filho, 52 anos de idade, que logo em seguida cometeu suicídio. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. Olha, minha gente, violência nas estradas, nas rodovias estadual e federal de Pernambuco. A coisa foi séria de ontem para hoje. Vamos começar logo com o repórter Adúlcio Lucena. Em São Bento do Una, no agreste de Pernambuco, um veículo não identificado atropelou e matou um agricultor. O acidente aconteceu na PS 180. A vítima foi Ivo Galdino da Silva, de 64 anos de idade. Testemunhas contaram que o homem estava indo de bicicleta para um terreno quando foi atingido pelo veículo. A vítima sofreu diversos ferimentos e morreu no local. Uma equipe da Polícia Civil esteve na área, dando início às investigações para identificar as verdadeiras causas do acidente. Logo após os trabalhos dos peritos do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, o IML de Caruaru, no agreste do estado. Já na Avenida Major João Gomes, no centro do município de Itacaimbó, no agreste pernambucano, um motoqueiro morreu em um acidente de trânsito. A vítima foi Adilson Antônio da Silva, de 30 anos de idade. Testemunhas contaram à polícia que o rapaz estava pilotando uma moto CG 150 Fan quando colidiu em um automóvel modelo Siena. Com a pancada, a vítima morreu no local. A polícia está investigando as causas do acidente. Peritos da Polícia Científica estiveram no local realizando os primeiros procedimentos. Após os trabalhos da polícia, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Em Agrestina, uma mulher morreu vítima de um acidente de trânsito na PS 149. A vítima foi Mariane da Silva Nascimento, conhecida por Tatá, com 22 anos de idade.
De acordo com a polícia, a vítima estava em um veículo com outras pessoas quando o motorista teria perdido o controle do automóvel e capotou. Mariane morreu na hora. Os outros ocupantes do carro ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. A Polícia Civil segue investigando as causas do acidente. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Adúcio Lucena para o Bandeira 2. Uma tragédia também de trânsito aconteceu na PE-96 em Água Preta. Um carro desgovernado depois de bater na mureta de uma ponte caiu dentro de um rio e 2 mulheres morreram. Mávia Micaele Barbosa Melo tinha 31 anos e Andressa Francelino Costa da Silva. Elas morreram lá no acidente, na água, e os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal em Palmares. Também morreu vítima de um acidente Edmar Lopes de Lima Carvalho, 36 anos, morava em São José do Egito. Ele morreu num acidente na BR-316, bem pertinho do Bar da Rocha. Isso, no centro em Parnamirim. Foi um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão. De acordo com informações, ele teria ingerido bebida alcoólica. Tentou ainda a mulher dele amenizar a situação, pedindo para ele que ele dormisse num hotel. Ele não quis, chegou até a empurrar a mulher para lá e para cá. Resultado, saiu com a motocicleta e acabou batendo em um caminhão e morreu na hora. Rapaz assassinado a tiros em Boa Viagem. Viciado em drogas, assassinado a bala no Fragoso de Olinda. Um morto e outro ferido a tiros no bairro de Areias. Desconhecidos matam 2 rapazes a bala no Viana de Camaragibe. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente aqui, na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Agradecendo agora a rapaziada sintonizada com a gente. Isso mesmo, Alice, ela mora aqui no Recife, também em Carpina. Inês é de Escada, em Abreu Lima, Dora e os filhos. Neemias e o meu xará Eliel. Bartoldo Brega e Roberto Catito também estão ligados com a gente. Reinaldo Testia, irmão de Capilé. A garota Adriana Salles mora no córrego da Loura, na Guabiraba. É amiga de Jailton, o popular Vera Verão. No Beco do S, comunidade do Bode no Pina, das Dores do Munguzá, Nuna e o esposo Manuel, e o compadre Zé do Peixe, seu Mendes e Jaqueline também estão lá. Walter, taxista, e a esposa Margarida estão em Camaragibe. Zeca da Laje mora em Aldeia, altura do quilômetro 12. A rapaziada do Caldinho Amarelo, ali no Forte de Pau Amarelo, Marquinhos e Denise. Isso mesmo, o pessoal lá na Ótica de Mary, lá no Janga. E Carlos Gomes é contador, todos ligados com a gente. Na estrada de Pau de Légua, Igaraçu, o Tenente Lupécio Nunes está ligado aqui na Jornal. Dona Marisete, mãe do cantor Renato Express, está ligada com a gente. Em Boa Viagem, Zé Carlos e toda a família. Valeu, Zé Carlos. Mendes e a esposa Hanna, todos são funcionários do restaurante Boteco do Caranguejo, no Janga, bem pertinho da Arena Classe Lúcio, ex-jogadores de futebol. Filhos de Dona Célia. Lindomar Sampaio está em Tatuapé, no estado de São Paulo, ligado com a gente na Jornal. A família do nosso amigo, companheiro aqui da Rádio Jornal do Leite, a irmã dele Rosinha, o cunhado policial Clemilton Karatê e a sobrinha do Aldo, Claudinha. Todos em Casa Caiada, ligadinhos com a gente aqui na Jornal. O advogado doutor Fábio Carvalho, no bairro Areia Branca, em Petrolina. Severiano e a esposa Jéssica das Bonecas de Prata estão no Caetés 1, em Abreu Lima. Também o pessoal da escolinha de futebol do Grêmio, escolinha de crianças, em todo o Grande Recife, inclusive ali por trás do Shopping Norte, no Janga. Funcionários lá, os professores Robson, Hugo, Maurício e o comandante Miguel, toda a rapaziada. Daqui a pouquinho a gente fala em mais pessoal ligado aqui na Jornal. Rapaz assassinado a tiros no bairro de Boa Viagem. Um rapaz identificado apenas como Isaías foi assassinado com disparos de arma de fogo ontem à noite na Avenida Conselheiro Guiara, em Boa Viagem, num crime de autoria e motivos desconhecidos. Viciado em drogas, assassinado a bala no Fragoso de Olinda.
Rodrigo Thalisson dos Santos, de 22 anos, residente na rua Presidente Campos Sales, em Rio Doce, Olinda. Ele foi assassinado a bala e o corpo encontrado em um terreno baldio na travessa do Cajueiro, no Fragoso, bem pertinho da ladeira da Compensa, ali à margem da PA15. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ele seria usuário de drogas e a família, inclusive, minha gente, já havia pago até dívidas a traficantes para que não matassem ele, mas ele acabou sendo assassinado e o corpo foi encaminhado ao IML. Evanildo Alexandrino Queiroz, um cidadão de 55 anos de idade, foi assassinado a bala no sítio Varzinha, zona rural de Afogados da Engazeira. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Edson Paulino da Silva Souza, de 35 anos de idade, um ex-presidiário, foi assassinado a bala na rua Professor André Miranda, no bairro Nossa Senhora do Amparo, em Vitória de Santo Antão, por elementos desconhecidos, e o corpo encaminhado ao IML. Matheus Robson Medeiro da Silva, jovem com 22 anos de idade, residente no Alto da Colina, em Cavaleiro Jaboatão dos Guararapes, sofreu um atentado a bala num pontilhão lá da Imbiribeira por elementos desconhecidos e foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA lá mesmo na Imbiribeira. Alisson Cândido de Santana, 19 anos de idade, foi agredido a facadas no centro em Açoiaba por elemento desconhecido, sendo levado para a unidade mista local, de onde foi em seguida removido para o Miguel Arraes, em Paulista. Robson Henrique de Lima, de 23 anos, foi baleado em Goiânia por elementos desconhecidos e levado para o hospital Belarmino Correia. Um adolescente de 17 anos de idade foi agredido a bala num atentado na Praça do Canhão, em centro em São Lourenço da Mata. Atentado praticado por homens em um carro não identificado. A vítima foi levada para a unidade de pronto atendimento, a UPA, lá mesmo em São Lourenço da Mata. E agradecendo a rapaziada sintonizada com a gente na jornal, o advogado doutor Paulo Abuana, é isso mesmo, doutor, tá ligado com a gente aí o tempo todo, ainda Paulo Henrique do Cordeiro também tá ligado com a gente, Rubens Mesquita da Única, o Cabeça Branca, valeu. Francisco e Brasil estão na SDS. Francisco mora no bairro do Jardim Atlântico e Olinda. Nilson Pereira e a irmã Nilma Pereira estão no bairro da Mangueira, e também o motorista Fred, seu João e Jorge, e todos que fazem os produtos igual a Igaraçu. O doutor Paulo de Tasso, Gil, de toda a nova diretoria do SEASA, e também o presidente Bruno Rodrigues e o segurança Aziel. Vanvan e MC Guela estão em Santo Amaro, Saulo Landim, Olinda, Anderson, Gugu e Tatiana, a esposa, no loteamento Conceição em Pau Amarelo, e também o grupo de samba RZ. Paulo Vicente Bete em Camaragibe, aliás, em Guadalajara, bem pertinho do cemitério, do lado de fora, né? Em Olinda, ao lado mesmo ali do cemitério. Rubens está lá na Areinha, no Pina, está aniversariando, daqui a pouco a gente fala. Também o pessoal do trânsito, o pessoal todo do trânsito ligado na jornal, e a gente agradece a audiência, inclusive aos sargentos PMs do BPRV, Júlio Souza de Olinda e Romão de Peixinhos. E agora, gente, vamos falar de coisa boa. Terça-feira tem gente aniversariando hoje, o doutor advogado Fábio Carvalho de Petrolina, no bairro Areia Branca, isso mesmo. Rubens da Areinha, esse falamos há pouco, para no Pina, ali na Areinha. Rubens está completando 63 anos de idade, e a esposa dele, Dona Vilma de Chã Grande, vai preparar um almoço lá com a participação de Zé do Peixe, amigo da família. Dona Preta, completando 60 anos hoje. Dona Preta mora no Maranguapião Paulista, e o esposo dela é o comissário Dodó, que, claro, vai organizar uma festa não só para a nega véia dele, como também para toda a família. Lula do Bar do Campo, no Alto do Eucalipto, aniversariante, é amigo de Bilpanem e Palito, isso mesmo. Toninho do Grupo Dinossauros da Macaxeira, comandado por Jorge Barbosa, que é o Jorge de Pitão. Toninho está aniversariando, e no próximo sábado haverá a comemoração lá no Bar Asa na Brasa, com toda a rapaziada do grupo. Bruno Cordeiro Barbosa e Leonardo Jorge Durão César de Figueiredo são funcionários do SEASA. Rebeca é funcionária dos Produtos Igual, isso mesmo. Anaísa Viana Bento é sócia da ANSEF, cujo presidente é Edmilson Miranda, o diretor de Relações Públicas João Evangelista, o conhecido João da Água, e a secretária Marlene. E agora, aniversariantes da MERP PMPM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Aniversariando hoje o coronel Tomás Viana Neto, o major Rubenil Quirino de Souza, os sargentos Zildo Rafael de Oliveira, Desuíto Quirino do Nascimento, José Ribeiro de Arruda, e as pensionistas Nelma da Conceição Rufino e aliás Porfírio, e Maria Francisca da Silva Andrade, e também o amigo Isaac José Vicente.
Eric José Moraes da Silva, de 24 anos, residente em Jaguaribe, Itamaracá, foi agredido a facadas na rua Elis Regina, lá em Jaguaribe, por elementos desconhecidos e foi socorrido no hospital local, depois removido para o Hospital da Restauração. José Diogo da Silva, de 20 anos, foi agredido a bala na rua Manuel Pedro de Lucena, no bairro Nossa Senhora da Luz, em Bezerros, por um elemento, um tal de peito de aço. Ó, o nome do cara é um vulgo, né? Peito de aço. Danou bala no José Diogo, que foi socorrido no hospital local. E um adolescente de 15 anos foi agredido a bala na rua Caramuru, em Garanhuns, no agreste do estado, por 2 elementos desconhecidos e foi socorrido no Hospital Regional do Moura. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Um morto e outro ferido a tiros no bairro de Areias. Pedro Rui Ferreira Barros, jovem com 23 anos de idade, e Mário Paulo Gonçalves Corrêa, de 26 anos, eles foram baleados na rua Senador Tomás Lobo, na comunidade Salinas, no bairro de Areias, por elementos desconhecidos. Pedro Rui Ferreira Barros, de 23 anos, morreu na hora. Marcos Paulo Gonçalves Corrêa, ele estava passando de motocicleta, o colega dele pediu para ele dar uma paradinha, ele parou e aí acabou sendo atingido por disparos de arma de fogo. Ele foi socorrido e o corpo de Pedro Rui Ferreira Barros foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Desconhecidos matam 2 rapazes a bala no Viana de Camaragibe. As vítimas: Jonas Luiz Rocha da Silva, de 31 anos, e Paulo Ricardo Barbosa da Silva, 24 anos, Paulinho, residentes na rua Ana Alves, no bairro Viana, em Camaragibe. Os 2 foram mortos a bala numa marcenaria localizada naquela rua. Isso mesmo, tiros de revólver. Um rapaz conseguiu escapar ainda porque correu. Teria sido, senão, um triplo assassinato. Robson Kleber, ele correu e conseguiu escapar. E segundo informações, minha gente, o alvo desses criminosos seria justamente o Paulinho. Jonas teria sido vítima de uma queima de arquivo. Os corpos de Jonas Luiz Rocha da Silva e Paulinho, Paulo Ricardo Barbosa da Silva, foram encaminhados ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade e controle do plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.